Tem novidade da boa. BAP autoriza e Flamengo vai em frente na busca por um substituto para De Arrascaeta. Preparativos para o jogo daqui a pouco no Brasileirão. Segunda rodada, Flamengo, vitória, vitória e Flamengo. Hoje tem Flamengo e quando tem Flamengo o dia é mais feliz. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreve, não custa nada, é de graça, simples assim. Clicou no like, se inscreveu, abençoado foi o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão que vai ganhar daqui a pouquinho. Põe fé, comenta aí. Vamos que vamos, meus amigos. A situação é a seguinte: Flamengo joga hoje, já falei mais cedo, falei ontem e vou falar de novo. O Flamengo joga daqui a pouco no Barradão contra o Vitória, atual campeão baiano aí. Não deve ser um jogo muito fácil, porque é um jogo fora de casa, o estádio vai estar lotado a favor deles. Mas a verdade é, o Flamengo tem mais time, tem que ganhar. Tem reforços aí como Wesley, De Arrascaeta, Gerson, Plata. São jogadores importantes que vão estar reforçando o time do Felipe Luiz hoje. E a nossa vitória é mais ou menos que certa. Eu acredito em 2-0. E você, qual o seu placar? Fala aí. Meus amigos, o Flamengo tem a necessidade de contratar um meio atacante para revezar com o De Arrascaeta. Não é que vai descartar o De Arrascaeta, mas é para revezar com ele. Poderia ser o De La Cruz, poderia ser o Lohan, poderia ser o Matheus Gonçalves, mas sabe-se lá por que espécie e razão o Felipe Luiz não faz isso de jeito nenhum. De La Cruz é titular na seleção do Uruguai e no Flamengo ele joga de volante. Lá o De Arrascaeta é reserva do De La Cruz, ou seja, o De Arrascaeta entra no lugar do De La Cruz, então eles revezam a posição, raramente jogam junto. A seleção do Uruguai está à frente da seleção brasileira, para você ter uma ideia, ou seja, está bem mais encaminhada para a Copa do Mundo, está com a mesma pontuação, mas está bem mais encaminhado porque está à frente, ainda tem algumas vantagens ali, como saldo de gols, coisa e tal, para a Copa do Mundo. Então na eliminatória eles estão muito bem. E no Flamengo poderia repetir isso aí, né? Deixar o De La Cruz como reserva do De Arrascaeta ou vice-versa. Mas sempre o De La Cruz entra jogando de segundo volante, mais atrás. Não conseguiu até hoje mostrar o seu futebol. Talvez seja por causa disso, porque em todos os times que ele passou ele jogou mais à frente. No Flamengo ele joga mais recuado. E o Flamengo está nessa insistência aí, querendo contratar um jogador. E surgiu um nome aí, um jovem de 21 anos, que é jogador do Brighton, que está emprestado hoje na casa de 22 milhões de euros. Meia, muito bom, paraguaio. E o Flamengo tem uma boa notícia sobre isso aí, porque o BAP, que era o último homem ali a ser consultado, primeiro tem que ter o aval do Felipe Luiz. Tem. Depois o Boto é que autoriza, José Boto. E o BAP pode entrar na situação e falar, ó, vai com tudo, coisa e tal. E o BAP autorizou aí, vai abrir os cofres, vai liberar a grana para que o Flamengo comece aí as negociações. Existe negociação entre Flamengo e Brighton pelo jogador Júlio Enciso? Não, não existe negociação nenhuma no momento. Existe sondagem, que é normal. Você quando vai comprar um carro, uma casa, uma roupa que seja, você vai numa loja, olha, vai na outra. E assim também é nos clubes na negociação. O clube vai em um, vai no outro, até que se acerta. Primeiro vai no jogador, ver se o jogador tem vontade de sair de lá, tem vontade de vir jogar no Brasil. No passado ele não tinha, ano passado, no meio do ano passado, ele não tinha vontade de jogar fora da Europa. Esse ano ele já mudou de ideia e agora no meio do ano, quando abrir a janela 6 de junho, ele pode ser contratado e ele está afim aí de conhecer o futebol brasileiro. Então o Flamengo tem informações que o jogador estaria disposto a sair da Europa para vir para o futebol sul-americano. Aí o Flamengo vai fazendo as investidas. Agora o Flamengo está estudando o salário, que ainda é alto, o valor dele que é muito alto, 22 milhões de euros. E por fim o Flamengo vai acionar e entrar em contato com o Brighton, tentar essa negociação, pegá-lo por empréstimo a princípio, depois de um ano. Se ele bater metas, o Flamengo compraria o jogador. Seria um bom reforço para o Flamengo? Eu acredito que seria um bom reforço. E você, o que me fala? Eu acredito também que o Flamengo já tem esse reforço dentro do próprio elenco. Matheus Gonçalves faz muito bem a função. Lohan é da função. O De La Cruz é titular nessa função na seleção do Uruguai. Então, não entendo, mas o Flamengo está precisando. Não coloca aí, não. Sempre quando acontece do De Arrascaeta não poder jogar, entra outros jogadores fora de posição para fazer a posição do Arrascaeta e até queima os caras. O Luiz Araújo que fez a posição do De Arrascaeta, jogou muito mal, está queimado. Hoje vai começar na ponta direita,
Então tem tudo isso aí. Então o que vocês acham? O Flamengo tem que insistir em contratar um para revezar com o De Arrascaeta ou no próprio elenco já tem? Comenta aí. Meus amigos, a provável escalação pro jogo de hoje tem a volta aí, né? Eu já falei. Do Wesley, do Gerson, do De Arrascaeta e do Plata. E ficou da seguinte maneira: Rossi no gol, na lateral direita Wesley, zaga, dupla, Leléo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Lateral esquerda, ele que joga de terno como o Felipe Luiz jogava, Alexandro. No meio de campo ali fazendo a primeira volância, Eric Pulgar. Na segunda volância, deve-se entrar aí hoje, jogando nessa função, o Gerson. Mais à frente vai jogar o De Arrascaeta na armação. Na ponta direita, Gonçalo Plata. Na ponta esquerda, Luiz Araújo. E centralizado, Bruno Henrique. Esse time tem força suficiente para ganhar a vitória? Comenta aí, meu filho. Eu acho que dá para atropelar no mínimo, mas eu vou colocar 2-0, que já está de bom tamanho. Um gol já vale os 3 pontos. 2-0 seria aí mais do que o suficiente. O que você acha? Comenta aí. Então é isso, meus amigos. O Flamengo pretende aí conquistar esses pontos. Lembrando que o Felipe Luiz está a 26 jogos sem perder. Uma marca histórica. Antes era contestado, mas agora já começa a ser menos contestado. Após ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Supercopa, Carioca, Taça Guanabara, agora ele ganhou uma partida da Libertadores. E isso aí só vai incrementando seu currículo. Com essa partida da Libertadores aí, cai aquela faixa, né? Aquela falácia de que o Felipe Luiz só tinha ganhado jogos menos importantes, mas agora não, ganhou um jogo importantíssimo lá contra o Deportivo Táchira, que é um time muito fraco, mas por ser fora do Brasil, é longe, lá na Venezuela, por ter aquele problema do time ter atrasado muito para chegar, levou 11 horas para chegar lá no local onde ia concentrar para o jogo, então tudo isso conta, e ainda assim conseguiu ganhar, mesmo com desfalques importantes como Gerson, De Arrascaeta, Wesley, Danilo, Plata, Pedro e assim vai, né? Companhia. Então o Flamengo tem um baita elenco, o Felipe Luiz consegue uma vitória importantíssima. E se ganhar hoje já vai batendo mais recordes aí. E a gente vai falar no próximo vídeo. Detalhe: jogo de quarta-feira. O Flamengo deve ter a reestreia, a volta do Pedro abençoado, Pedro Reverência, o abençoado Pedro. Ou seja, o Flamengo vai ter um reforço aí. E tanto que é um jogador, quando estava jogando, o Flamengo estava em outro patamar. Quando ele saiu, muita gente cravou que o Flamengo sem o Pedro seria um leão sem dente. E eu ainda falei, leão sem dente, ainda assim é leão. E o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Ficou brigando ali quase que até o final pelo Brasileirão. Se tivesse mais umas 4 partidas, a gente levava o Brasileirão, porque o Chora-Fogo começou a tropeçar. Mas acabou que não deu, né? Mas a verdade é essa, o Flamengo mesmo sem o Pedro conseguiu bons resultados, mas com o Pedro o Flamengo era outro time. Ele segurou o Tite ali por muito tempo, se não fosse ele, o Tite tinha caído há bastante tempo, porque o Pedro faz gol de tudo quanto é jeito. Agora a gente tem um Juninho aí para revezar a posição com o Pedro, que vai comer banco com certeza, já está comendo banco sem o Pedro. Com o Pedro vai comer muito mais, né? Pedro então deve voltar na quarta-feira, é um baita reforço para o nosso Flamengo. E aí eu te pergunto mais uma vez, Pedro, apenas 7 meses afastado da lesão dele, era para ele ficar 9 meses. Deve mesmo estrear, reestrear quanto o Córdoba, Central Córdoba, na quarta-feira pela Libertadores? Comenta aí, que é um jogo que vai ser muito pegado. Apesar de ser em casa, Maracanã, nossa torcida. Outro detalhe, ele deve entrar em parte do jogo, não deve começar como titular não. Deve agora ter esse processo de transição, entra 20 minutos numa partida, na outra 30, na outra joga o segundo tempo inteiro, depois começa a ser titular de novo. Se tudo der certo, ele caminhar bem, daqui a pouco o Pedro está fazendo um gol, é um baita reforço, principalmente pro meio do ano, quando tem o Super Mundial. O Flamengo vai poder colocar ali, né? Vai poder, já deve ter chegado até então o Jorginho, que está praticamente contratado, vai ter também ali o Pedro, vai estar bem afiado. Então vai ter muito jogador bom e vai ter outros jogadores, quem sabe esse Júlio Enciso aí, jogador do Brighton, também esteja contratado para revezar a posição com o De Arrascaeta. Então o Flamengo deve ter um time muito recheado e forte para o Super Mundial. E muita gente ainda pergunta, o Flamengo renovou com o Gerson, renovou com o Pulgar, está quase finalizando aí a renovação com o Varela. E aí existe a possibilidade desses jogadores saírem no meio do ano? Existe. Renova o contrato, aumenta o salário e aumenta a multa rescisória. Porque se chegar investida, o time que quiser levar vai ter que pagar alto para lucrar. Mas o Gerson pode sair do Flamengo sim. Isso aí não é descartado nem pelo pai dele, que é um dos empresários dele,
que já disse que se chegar uma proposta muito boa, o Flamengo vai aceitar, e o Gerson também, porque o Gerson quer fazer o pé de meia dele, ainda mais se for fora do Brasil, depois ele volta para encerrar a carreira no Brasil. Mas aí é daqui a alguns anos, porque o Gerson está com 28 anos, ainda tem muita lenha para queimar. Mas a verdade é, se chegar a proposta, igual chegou, de 28 milhões de euros, 200, chegou no começo do ano, se chegar no meio do ano, o Flamengo vai vender sem sombra de dúvidas. O Wesley deve sair, esse já é um pouco mais caro porque é mais novo, e o Flamengo está muito bem servido de lateral direito. Tem o Wesley, que está dispensando a apresentação, tem o Varela, que voltou a jogar bem, é um jogador de seleção do Uruguai, uma seleção importante. Lá ele é titular absoluto. Então no Flamengo faltava espaço para ele mostrar o seu futebol, mostrou tanto na lateral direito quanto na esquerda. E tem também o Danilo, que está jogando na zaga, mas se precisar ele joga muito bem na lateral direita. Então o Flamengo está bem de lateral direito, está bem de lateral esquerda. Temos o Alexandre, temos o Ayrton Lucas que está oscilando, mas é um baita lateral esquerdo, já chegou à seleção brasileira. Temos também o Matias Vinha, que vai estar retornando até no meio do ano. Ou seja, o Flamengo está muito bem servido de lateral esquerdo. Precisa se reforçar agora, contratando mais um zagueiro, um meio de campo para revezar com o De Arrascaeta. O Jorginho chega para fazer segunda volância, para ajudar ali. E também vai precisar aí, nada mais nada menos, que mais um jogador para fazer a função que o Gerson faz. O Gerson faz a segunda volância, que vai fazer nesse jogo hoje. Faz as pontas também, jogando um pouco mais recuado que o Luiz Araújo. Luiz Araújo mais à frente, mas sempre ali fazendo aquela incremento para o lateral. Ele faz a jogada, lança para o lateral, o lateral conduz até o final. Então vai precisar de um jogador desse nível aí. E o Flamengo vai ao mercado contratar. O BAP já liberou a grana. Só falta agora ter o alvo certo. Porque tá especulação de lá, especulação de cá. Assim que tiver o alvo certo, o Flamengo vai botar o dinheiro na mesa e a contratação sairá do papel. Certo? Abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Valeu, amigos.